Lembrando que a gente vai ver 4 momentos ou 4 subdivisões que eu estou propondo para falarmos sobre a fotografia das coisas, né? Vamos ver natureza morta, vamos ver objetos cotidianos e vamos ver objetos coletados. Tem uma similaridade, mas diferenças. E vamos ver ainda o que eu chamei de vestígios. Tem uma certa crescência aí na complexidade, poderíamos dizer. Não necessariamente de que uma imagem é mais difícil de ser feita do que a outra. Na verdade não é por aí. É no sentido de como essa fotografia é possível ser feita. Então a gente, nesse sentido, começa com um autor que é um bom exemplo de uma fotografia mais antiga e ainda então pautando algumas linguagens, e outros que a gente vai ver mais para frente já são fotografias que vão depender dessas pessoas que fotografaram antes. Nesse sentido também, esse primeiro grupo de natureza morta fala um pouco sobre um olhar mais pontual para os objetos, no sentido de você deslocar eles de um contexto externo. E o Cal é um ótimo exemplo disso. Eu comentei com vocês, né, no dia que não aconteceu, que ele era um botânico e que a fotografia dele é feita com um intuito científico, com o intuito de registro desses espécimes aqui que ele estudava e catalogava. Então a fotografia servia para esse intuito da catalogação, né, dessas formas orgânicas, dessas formas naturais dessas plantas. Isso é interessante porque põe a gente em perspectiva de que é um trabalho sem um cunho autoral, sem um cunho artístico, né? E, no entanto, o Cal foi uma pessoa que teve uma qualidade técnica e uma sofisticação de linguagem que é notável. Então, algumas características para a gente retomar aqui, né, do trabalho dele que vocês já viram, mas o trabalho dele tem normalmente uma nitidez muito grande nas imagens, né? Então a gente consegue perceber essas plantas, esses detalhes de plantas com muita riqueza de reprodução, né? E aí a gente pensa que a fotografia está servindo para ele como uma ferramenta muito inovadora, né? Se a gente for comparar com o que ele tinha à disposição anteriormente, que seriam os desenhos, porque ele conseguia ter uma reprodução ótica aqui com as câmeras que dava resultados muito mais interessantes. Onde que está um pouco da sofisticação, né? Quando eu falo que tem um cuidado técnico e tem uma qualidade de linguagem nesse trabalho. A gente percebe que ele escolhe trabalhar com um fundo neutro, né? Provavelmente ou um tecido ou uma parede mesmo, e isso tem uma ideia muito direta, ou uma relação muito direta com o intuito dele, que é um intuito de estudo científico, né? Então não importa o contexto onde isso está sendo feito, ele precisa de fato recortar e trazer atenção totalmente para os objetos, mas a gente percebe que algumas outras escolhas dele trazem sofisticação estética para a imagem. Muito relacionado com a composição, com o posicionamento desses elementos que sempre estão alinhados pelo centro, né? Eles normalmente saem do centro, tem um respiro muito equilibrado, tem um equilíbrio muito grande no respiro que ele dá nessas margens dos objetos, né? Não deixando esses objetos se sobreporem ou passarem, né, o limite das bordas, a menos quando ele quer mostrar para a gente um detalhe que estaria ali no meio do caule dessas plantas. Então a gente está vendo normalmente esses detalhes no meio ou a extremidade, que é de fato onde a gente vai ver folhas, flores e enfim, todas essas informações que são pertinentes para ele. Uma outra coisa que é bastante interessante, como ele encontra uma sofisticação, é na iluminação dessas imagens. São iluminações muito suaves,
no sentido de que iluminam homogeneamente, que a gente vê tudo, mas sem ser, né, também uma iluminação chapada, uma iluminação que não traga volume. Pelo contrário, a gente percebe a sensação de volumetria dessas plantas, que também é realçada pelo sentido de nitidez, né, ou pela nitidez que ele consegue alcançar tecnicamente com as câmeras dele. E falo tecnicamente com as câmeras dele porque ele está localizado naquele período da história da fotografia em que o autor, mesmo nesse caso um cara de ofício ali que trabalhava com fotografia como uma técnica a seu serviço, mas ele era responsável também por criar suas câmeras, por desenvolver seus processos de revelação, de ampliação, e isso é uma contribuição de sofisticação dele. Ele consegue, na verdade, atingir um nível de riqueza de reprodução que é bastante à frente do seu tempo. Então traz também um pouco essa relação dele, né, como um cientista de fato, como alguém estudioso de uma determinada área, mas que acaba aplicando também seus estudos a serviço da fotografia. Então esse é Cal, nesse sentido bastante direto da natureza morta, né, dessa fotografia do objeto estático. Lembrando que natureza morta a gente está falando de um contraponto aí às imagens em movimento, que seria o cinema, né? Isso vem da tradução do still life, né? Essa natureza que não se move. No português ele ganha essa conotação do morta, que às vezes daria até fazer uma outra relação de morto mesmo, mas né, daí da onde vem. Bom, dando sequência, a gente entra no Arvin Penn, que é um americano que tem uma produção muito ligada, na verdade, à moda, à fotografia comercial, né, dentro desse espectro do retrato, do lidar com pessoas. Então, dentro da moda, ou mesmo publicitário, outros campos editoriais, né, de divulgação, eventualmente, de filmes, enfim, de produções. Mas é um cara que, paralelo a esse trabalho comercial, né, que ele fazia com extrema sofisticação e é também notório, assim, vocês vão reparar que ele, inclusive, está nas referências complementares da aula de retrato. Ele é um cara que se dedicou também muito a essa fotografia dos objetos dentro desse contexto do estúdio. O que acontece é que ele era um cara que, quando não estava fazendo algum trabalho, ele estava lá ainda no estúdio dele trabalhando, né, então um trabalho para alguém, um trabalho comissionado, respondendo a um chamado comercial. Ele estava desenvolvendo os seus interesses temáticos e técnicos e estéticos muito em objetos, né, nessa fotografia do still life que a gente já vê no estúdio. Então, fazendo um contraponto com o Cal, que a gente viu anteriormente, a gente já tem aqui uma iluminação artificial, né? Muito provavelmente a iluminação do Cal é uma iluminação de janela ou de porta, e ele ficava ali próximo a essa entrada de luz dentro do ambiente interno para equilibrar o quanto dessa luz iluminava os objetos e fazer com que esses objetos dele, né, só voltando aqui um pouquinho, fossem iluminados de forma indireta, né? Então a luz entrando pela janela ou por um quarto ou por uma porta, mas não o sol batendo diretamente nas plantas, né? Isso é o que traz essa iluminação tão suave e homogênea. E já no caso do Arvin, já vai ter um contexto da iluminação de estúdio, onde você consegue ter mais controle sobre o desenho de luz que você vai criar. A gente vai ver que isso tem um espectro que ele trabalha, né, entre esse desenho de luz ser totalmente suave, como é o caso aqui, que de certa forma tem o mesmo princípio dessa imagem, no entanto feita de uma outra forma, através de um outro equipamento, digamos, né? Então é interessante como fazer essa relação de que talvez estéticas de luzes você possa alcançar com
de formas diferentes, né? Ou com técnicas diferentes. Essa primeira série que eu trago dele é uma série que é bem esse conceito do cara que fica ali meio que brincando, digamos, com os objetos, mas o que é curioso é que ele brinca no sentido de construir uma narrativa, né? Que acontece muito pela forma como ele monta ou combina esses objetos, né? E eu estou falando então desde a seleção desses objetos, que objetos são esses, quais são as relações entre eles e que história se poderia contar então a partir dessa seleção e combinação, fora ainda as escolhas fotográficas, no sentido de que de que ponto de vista ele enxerga esses objetos, né? Como que essa arrumação também acontece muito de acordo com o ponto de vista da câmera que ele escolhe, ou ainda da própria luz, né? E aqui a gente já vê também um exemplo diferente, falei, né? Tem a luz super suave aqui, uma luz super dura já nessa imagem. Então, diferentes tipos e formas de trabalhar essa luz artificial do estúdio. Especialmente aqui nessa série, né, que a gente vê esses rastros da noite, tem um conceito interessante do objeto como essa pegada, esse rastro, que é algo que a gente até vai ver lá na frente num outro contexto, aqui totalmente criado, né? Ele simulando como se isso fosse resquícios de uma noite passada. E o que é muito interessante desse tipo de fotografia, assim como as que a gente vai ver lá na frente em outro contexto, é que em ambos os casos elas reverberam ou falam de outras pessoas, de outras presenças. Então a gente enxerga, por exemplo, aqui esse batom que ficou no garfo, que ficou na piteira do cigarro, né? A gente vê um volume de cigarro que mostra uma pessoa aí que fumou a noite toda. Então é muito interessante como ele constrói essa narrativa a partir desses pequenos detalhes e dessas sugestões. Nesse caso, a gente até tem uma pequena presença humana, né, nesse pé, apesar de bastante sutil e até secundária, a gente percebe muito pela escolha dessa presença humana, tá toda preta, né, sapato preto, meia preta, calça preta, enquanto que todos os outros objetos têm uma presença e uma cor muito vivaz, né, que salta muito. Então, essa paleta do dourado e aí pontualmente alguns rosas. E mais uma vez ele fala sobre narrativas, ele conta um pouco da personalidade dessa pessoa no momento que esses objetos escorrem ali da bolsa dessa mulher. Então, acho que isso também mostra uma das coisas que mais me interessa nessa pesquisa da fotografia das coisas, porque essas coisas elas estão relacionadas ou elas podem ter relações distintas, né? Elas podem ter naturezas distintas. Nesse caso, são coisas que falam sobre pessoas. Então, se a gente for voltar naquela ideia da cena que eu proponho no material básico para vocês, as coisas são um dos ingredientes que compõem a cena, né? Elas são os elementos, como eu chamo ali, que são então os objetos referentes a personagens ou aos universos, aos cenários. Em algumas instâncias, eles estão então relacionados aos personagens, em algumas instâncias eles podem estar relacionados aos objetos, aos cenários. Em algumas instâncias, como foi o caso aqui do Cal, o objeto é em si o personagem. Até porque a gente não tem nenhum outro contexto, né? É uma coisa tão isolada que a atenção é totalmente para essa presença natural, biológica aqui desses ramos, né? Desses pequenos pedaços. Então é como se ele contasse um pouquinho, ou trouxesse, explorasse a personalidade dessas plantas. Só fazendo um pouco também de como que a gente pode pensar nesses objetos enquanto presença, né? De que natureza essa presença com o que esses objetos se relacionam. Ele em si é
a coisa, ele fala de outro elemento aí dessa cena, né? Ele compõe esse elemento, enfim. Acho que uma outra coisa que a gente poderia falar aqui nos trabalhos do Arvin é que não sempre, como a gente viu, mas em alguns casos ele traz também esse sentido do fundo infinito, que é algo bastante presente no estúdio, né? Esse fundo onde você tem uma coisa muito neutra, e aí então não quer dizer necessariamente que é o fundo infinito como a gente conhece tradicionalmente, que é aquele fundo que ele é curvo, né? Não tem quinas. Às vezes ele pode ser como aqui, ó, que ele tem uma quina, ele provavelmente está trabalhando com uma mesa, mas ele dá essa sensação de profundidade, de desfoque no fundo. Em outros casos, como aqui e como nessa imagem realmente da conchinha aqui, é esse fundo chapado olhando contra uma superfície plana paralela à câmera. Mas não deixa de ser esse fundo neutro, esse fundo que recorta de outros contextos, né? Esse, ainda mais, a gente tem casos em que ele trabalha com provavelmente aquela mesma mesa de pedra, então a gente já sente alguma textura, alguma cor, algum desenho da pedra, que traz alguma característica, alguma personalidade a esse fundo, não é um fundo completamente neutro, né? E isso por si só também é um elemento dessa história aqui, ajuda a contar junto com os objetos um pouquinho do que ele quer falar. E aí uma série completamente diferente, uma série que ainda ele está dedicando a atenção dele nesses períodos entre trabalhos, né, para fotografar coisas. No entanto, uma temática e uma abordagem visual mesmo muito distinta, muito mais certeira também, porque eu acho que nessas anteriores a gente percebe pequenas narrativas, em algumas vocês percebem inclusive que seria possível criar uma série, né, um sentido de que pertence ao mesmo universo, principalmente essas mesas de pós-jantar, mas ainda assim são pequenas anedotas, né? No caso desse outro trabalho que a gente vai ver aqui, que são as bitucas de cigarro, já tem uma narrativa posta, uma temática posta, uma mensagem e uma pergunta que ele deixa para a audiência muito mais certeira e pungente. O que se trata essa história aqui? Ele havia perdido um grande amigo, um amigo próximo, por causa de câncer ocasionado pelo cigarro, né, por fumar cigarro. E aí ele passa a coletar essas bitucas, esses pedacinhos de cigarros pelas sarjetas, pela rua, assim como eventualmente ele, enfim, colecionava pequenos objetos para construir as outras historinhas. Aqui ele estava pegando o lixo da rua, né? E a gente inclusive vê que esses cigarros eles trazem o lixo, eles trazem o lodo, a terra, enfim, outros elementos aqui que a gente percebe que vem junto. E isso é inclusive uma das escolhas que ajuda a trazer toda a dramaticidade dessa história, porque mostra esse sentido da corrosão, né, do cigarro. Esse trabalho eu tive a oportunidade de ver aqui no IMS de São Paulo, numa exposição grande, uma retrospectiva do Arvin Penn, que uma sala era só esse trabalho, então talvez alguns de vocês tenham visto também, e aí vai saber que ele é exibido numa escala super agigantada. Então a gente está vendo aqui objetos que às vezes tem, sei lá, meio centímetro talvez. Ele fotografa nessa técnica do macro, né, de se aproximando super desses objetos, trazendo também esse sentido da textura, da nitidez exacerbada. E aí ele amplia e mostra essas imagens com pelo menos 1 metro
meio de altura, uma imagem bem grande, assim, consideravelmente grande. E consideravelmente grande porque, de novo, esses objetos reais são muito pequenos. Então existe um agigantamento desses objetos que traz ele para uma escala que te fala, olha, tem alguma coisa errada aqui. Outro ponto que eu acho interessante notar de como ele escolhe mostrar esses cigarros, além das relações que ele faz entre os objetos, né, então duplas, trios, relações mais formais no sentido da geometria deles, é a escolha de botar para cima as marcas, né, de mostrar os nomes, como quem diz assim, olha, esses são os responsáveis, né? Então a gente consegue perceber os nomes do cigarro, das marcas do cigarro. Fechando aqui nossa lista de natureza morta, trazemos uma canadense, a Laura Letinsky, que tem um trabalho bastante diferente desses outros. É um trabalho já um pouco mais contextualizado, né? Então é a natureza morta, mas a gente vai ver essa natureza morta num universo mais definido por vezes, e por outras vezes ela vai desconstruindo. Parece que existe também um movimento crescente na carreira dela de desconstruir as imagens no sentido tanto do minimalismo, que vai se expressar de diferentes formas, a gente vai elencar um pouco delas, mas também no sentido das próprias noções de leitura da imagem. Então ela vai deixar as imagens bastante ambíguas. Eu começo, na verdade, trazendo um recorte de um ensaio dela que mostra essa coisa um pouco mais contextualizada, e depois vou mostrar algumas coisas mais soltas que vão fazendo essa desconstrução. Ainda assim, vocês vão perceber que o trabalho dela gira em torno de um mesmo universo, assim, dá pra, se vocês entrarem também no site dela, vocês vão ver, não que seja um sentido de repetição, porque acho que, como eu falei, tem uma linha crescente, tem uma pesquisa que vai se afunilando, mas de qualquer maneira tem também uma linguagem que corta aí transversalmente tudo isso. Ela fala muito também dessa noite anterior, desse vestígio de uma presença, né? De uma presença humana. Então a gente nunca vê as pessoas, mas a gente está constantemente sendo remetido a essas presenças, as pessoas que deixaram esses objetos nesses lugares destas formas. Uma das coisas que eu quero que vocês se atentem é como eu claro, aqui estou forçando isso na sequência que eu vou mostrar para vocês, mas existe uma desconstrução da paleta, cada vez indo para uma coisa mais mínima, em termos de menos quantidades de cores e cores mais quase que invisíveis às vezes, né? Cores que vão se aproximando de uma coisa super neutra. Vocês percebem também que existe nessa pesquisa dela uma atenção muito especial para a geometria das imagens, não só em termos da seleção de objetos que obviamente tenham uma geometria bastante explícita, mas também da forma como ela arranja esses objetos no espaço, explorando ou exacerbando uma determinada geometria, e ainda como que com a fotografia, como que com a câmera, com esse objeto que enxerga, né, com um ponto de vista só, que é a lente, ela consegue forçar determinadas relações geométricas entre esses objetos dispostos nesses espaços. E o que é interessante é que nesse primeiro momento a gente percebe, nessas fotos ainda dessa primeira série, que eu agora esqueci o nome, vou ficar devendo para vocês, mas aqui ainda a gente tem sempre
esse sentido definido, né, do horizonte, muito por essas mesas, esses suportes, esses apoios, onde os objetos vão estar apoiados, né, e vão estar em cima. E conforme o tempo passa, ela vai desconstruindo essa também característica de noção do espaço, dessa linha do horizonte, quase que também ainda numa pegada próxima daquela arrumação de estúdio, né, que a gente viu antes no Arvin Penn. Então, uma mesa, uma quina dura aqui, uma mesa apoiada contra uma parede. Então, esses dois planos quase que chapados, né, quase que um plano só. Outra coisa que a gente pode notar é que em alguns momentos ela traz a luz como um elemento, no sentido de que a luz entra, ilumina os objetos, claro, vai trazer então a sua característica para esses objetos, se é uma luz dura, que é uma luz que entra diretamente da janela, e atinge os objetos, ela vai então ter uma sombra dura, ela vai ter características de textura, de volume próprias. Às vezes ela é uma luz totalmente suave, que não, então não ilumina os objetos diretamente, né? E nem aparece. Então, às vezes ela vai jogar com essa coisa e ainda vai jogar muito com o desenho que a luz faz no espaço, no sentido não só de como ela ilumina os objetos, mas de que projeção ela faz, né? Então, nesse caso, essa grande faixa retangular que cruza a imagem, que de certa forma divide ela em três momentos, né? Essa primeira sombra, aí uma faixa iluminada e uma segunda sombra, fazendo essa imagem funcionar nesses três momentos. Ela vai fazer uma exploração dessa luz entrando de formas diferentes, a gente vai ver como. Que a gente vai saindo dessa série, vai entrar nessas imagens que eu trago mostrando como ela se aproxima muito do minimalismo e como ela consegue, pelo ponto de vista, pela iluminação, pelo uso de poucos recursos, né, de poucos objetos, poucos elementos dentro da fotografia dela, ter também uma desconstrução do espaço, né? A gente não, às vezes tem dificuldade de entender se ela está olhando para baixo, para cima, para o lado, para o alto. Ela vai muitas vezes brincar um pouco com isso. Fora a relação que eu comentei dessa paleta zero, né? Essa paleta totalmente neutra. Então a gente falou lá também na fotografia de cores, ela trabalha muito com essa paleta da fotografia colorida, quase que sem a presença de cores. E aqui percebam também como, mais uma vez, ela usa geometricamente a luz que entra para compor com as outras geometrias da fotografia dela, né? Então essa seria essa mesa, ou não dá nem para dizer se é uma mesa, se é um caixote de gesso, sei lá o que é isso. Mas percebam como existe uma geometria muito calculada, né? Esse triângulo do chão embaixo, essa parede que viram três momentos, né? Esse retângulo maior, depois um retângulo iluminado, um pequeno retângulo de sombra de novo, essa superfície que a gente não entende exatamente o que é, mas que a gente vê claramente um retângulo iluminado em cima, outro retângulo já na sombra embaixo. Enfim, é muito interessante porque é uma imagem que praticamente não tem nada acontecendo, não se fotografa quase que nada, e ao mesmo tempo existem várias camadas de estudos da visualidade, né? Aqui uma outra forma como ela desconstrói essa relação de noções espaciais e até do que é o objeto em si. Não sei se vocês conseguem reparar, mas o que ela faz aqui é imprimir fotos de objetos, recortar eles
e colocar ele sobre a superfície. Então não existe quase que objeto. Tudo isso é papel. E mais uma vez a gente não sabe muito bem dizer se ela está olhando para o chão, se ela está olhando para uma mesa. Ela vai desconstruindo essas noções geográficas, né? Eu gosto como, em alguns casos, ela consegue ter essa tonalização da, da foto, né? Então a gente vê alguns casos de muito pouco elemento de cor, né? Objetos com cores, mas a foto como um todo tem uma, como se fosse um véu colorido, né? Então nesse caso uma coisa mais verde. Isso provavelmente são características de perfil de filme, mas que obviamente seria possível chegar de alguma forma, se não exatamente igual ao filme, mas de alguma forma com o tratamento de imagem também. Isso tem muito a ver com o balanço de branco, que tonalização esse perfil de filme ou de tratamento vai ter. Um outro comentário que eu acho que seria possível fazer sobre o trabalho dela, pensando ou colocando ele em perspectiva com a natureza morta, não só dentro da própria fotografia, mas até antes, né, na natureza morta da pintura, é que ela sim explora esse sentido do morto, né, essa natureza que estragou ali, como se fosse um quadro. Muitas vezes esses objetos poderiam ser quadros pintados, só que ela escolhe não fotografar ou representar a beleza, né? Essa coisa de você falar, olha como esse objeto tem riqueza de detalhes e cores e tons e texturas e volumes. Não, ela mostra um pouco dessa decadência, a fruta apodrecendo, a noite anterior, que talvez não seja nem anterior, talvez seja uma semana atrás e passou essa festa e ficou essa bagunça e ninguém passou para limpar. Então tem uma relação aí de tempo também muito interessante, que ela sugere, né? Um tempo meio dilatado, suspenso, e mesmo essa relação com, né, metalinguística com a fotografia ou com a pintura. Sim, principalmente quando ela vai chegando nessas coisas, né? Isso aqui que ela está fotografando só papel, né? Então, isso é um papel, isso é um papel, e essas coisas são tudo papel impresso, né? Fotos impressas em papel que ela recorta e traz aqui. Então tem uma desconstrução plástica também, né? Escultórica, até, e a escultura sempre tem uma relação com a performance, né? Quando você constrói uma escultura, você performa. E aí é como se a fotografia dela fosse, nesses casos, um registro dessa performance, né? E especialmente nesse caso tem também todo um... abre também para um campo mais do conceitual, né? Assim, o que significa ela desconstruir nesse nível dela não precisar nem dos elementos, dela só ter a impressão dos objetos, essa natureza morta que você não precisa nem dos objetos. É interessante pensar nessas coisas. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas em alguns casos, como aqui, ela mostra, também tem um que acho que dá para ver melhor, ela mostra o objeto, a folha recortada. Então não só ela recorta,
ela imprime e recorta o objeto para mostrar para a gente, né? Então esse prato redondo, mas ela mostra de alguma outra foto que ela tirou um prato, a folha furada. Aqui ela mostra ainda a foto, né, recortada, mas nesse outro caso ela mostra só o lado inverso, o lado que não está impresso da folha, e deixa só essa silhueta do objeto aqui, desse vaso com uma flor. Então é interessante como ela vai desconstruindo muito realmente esse objeto, né? E essas representações, enfim. Bom, entramos então num outro momento, o momento da fotografia dos cotidianos. O que eu estou chamando como essa fotografia do cotidiano? Essa fotografia que está dos objetos cotidianos, né? São os objetos que estão ao nosso redor, são os objetos que fazem parte da nossa vida diária. Então esses objetos podem estar na nossa casa, nos lugares em que a gente passa, enfim, né? Esses objetos que a gente de certa forma não procura tanto, mas reconhece eles. Né? Reconhece no sentido de reconhecer valor em algo que está ao seu lado. A gente já tinha visto o William Eggleston na fotografia de cores, ele é uma das pessoas importantes na fotografia colorida. E eu contei lá atrás, nesse dia, que ele foi importante, mas que ele sofreu bastante, como é que é a palavra? Resistência, né? Não só de um público geral, mas também da crítica, né? Porque ele não quebrou só uma ou outra barreira, né? Ele teve um sentido de inovação em alguns sentidos. Um deles é a cor, mas o outro é que o que ele fotografava eram muito cenas banais. E essas cenas banais falam muito ou se apoiam muito também em objetos banais, que são esses objetos do cotidiano. Então, objetos que estão ali ao redor dele, na casa dele, ou ainda no sentido de que ele enquanto um fotógrafo de rua, também passando, né, por esses, transitando entre espaços, também fotografa esses objetos que estão nesse caminho dele. Ou quando ele vai na casa de alguém, de um amigo, enfim. Então esses objetos que estão na vida dele, né? Bom, isso também enquanto temática, enquanto conteúdo, era visto como algo muito sem sentido, muito banal. E é interessante que é um tipo de fotografia que hoje a gente encara com muito mais tranquilidade, né? E talvez eu até falei isso antes na fotografia de cor, que seja até difícil quantificar ou entender por que, que ele teve essa resistência, porque hoje isso é uma fotografia muito comum. E aí é o legal da gente pensar do ponto de um outro ponto de vista, né? Quer dizer, é comum porque ele foi um dos responsáveis por pautar isso como uma linguagem lá atrás, né? E de quebrar um pouco essa barreira e depois, claro, quebrar essa barreira de uma forma sólida, né? Então propor isso como uma forma válida de se ver o mundo e de coisas que se deveria dar atenção. Então, de novo, esse valorizar o que já está ao seu redor. A gente percebe também, fazendo um paralelo ou trazendo de volta uma informação sobre a fotografia colorida dele, que muitas vezes a cor em si, no sentido de que a cor aqui dos objetos, né? Porque você fotografa alguma coisa sempre, você não tem como fotografar o ar ou nada. Esses objetos muitas vezes têm cores, e essas cores também têm muito a ver com a presença deles, com as características dele, né? Com uma certa personalidade. E, obviamente, em termos estéticos, quando ele decide fotografar com filmes coloridos, ele sabe que a potência vai vir das relações de cores entre esses objetos. Então, existe também uma seleção do que se fotografa em termos de escolher objetos que têm uma cor interessante. Né, e que criam relações também da paleta, como a gente viu lá na aula de cores.
Outra característica dessa fotografia dele, que também é um dos motivos para essa resistência ao trabalho, num primeiro momento, depois ele vai ser largamente aclamado, é que ele fotografa nesse sentido do snapshot, ou dessa fotografia extremamente espontânea, que ele vê ali uma coisa interessante, chega, dá um clique sem ficar ali horas compondo e fazendo definindo uma estrutura visual. Não, ele vai lá e reage muito a esses objetos, quase como quem estivesse simplesmente pegando ali do pé, coletando essas coisas, coletando essas frutas, né? Então, isso também mostra uma fotografia muito mais espontânea, também muito mais próxima do que a gente vê atualmente. E, de novo, isso é uma das coisas que ele vai propor como um olhar possível, né? Desconstruindo um pouco essa fotografia da belas artes, essa fotografia que tem que ser uma arte muito elaborada e lapidada ali, né? Como uma coisa escultórica que você vai chegando num resultado do preciosismo. E também, fazendo um paralelo disso, né, essa é uma fotografia que tem uma certa característica, esse snapshot, essa coisa mais espontânea, uma fotografia vernacular, né, uma fotografia que meio que todo mundo pode fazer. É claro que ele mostra isso com muita, ou faz isso com muita solidez, né, assim, existe um volume de trabalho muito bem feito, mas tem esse sentido, assim, de que a gente consegue se colocar nos olhos dele, trafegando por esses lugares e se interessando por esses objetos banais, né? É como se a gente estivesse sendo levado por ele, não é como se ele construísse um universo. É o universo que está ali no cotidiano dele, né? E ainda nesse sentido do cotidiano, uma das questões que ele trata é a vida do seu tempo. Então ele fala, pensando num fotógrafo americano, né? Ele fala muito sobre essa sociedade de consumo, né? E como esse consumo tem também um lado, bom, perverso, mas ainda efêmero, né? Essas coisas que você acumula e desgasta e joga fora e compra outro, né? Essa coisa mais perversa do capital ali. Então isso também é um conteúdo que ele trata, isso também tem a ver com os objetos que ele está fotografando, né? E aqui a gente tem um ótimo exemplo disso nesse freezer abarrotado de comida congelada. E também é uma das coisas que vai gerar um pouco de conflito entre a aceitação das pessoas num primeiro momento, né? Puta, o que esse cara tá me mostrando esse freezer, né? Mas é interessante porque é um tipo de fotografia que então, enfim, vai quebrar algumas barreiras e que hoje, 60, 50 anos depois, vai parecer muito cotidiano, né? No sentido de muito banal, muito presente já nas nossas vidas. Tem até um sentido meio instagrâmico, né, no trabalho dele. A gente vê essas coisas sendo publicadas com muita frequência. E mesmo assim, acho que é sempre importante falar que ele faz isso com muita sofisticação, né? No sentido não de que então ele fica lá fazendo uma super composição, como eu disse antes, mas no sentido de que sempre existe um pensamento ou um entendimento muito claro de cor, de paleta de cor, de que é uma paleta que se converse, se agregue, que entregue potência visual para os objetos que ele está fotografando. Então os objetos sempre se destacam pela sua cor. Enfim, não é também um trabalho do nada, simplesmente feito de qualquer maneira. Os carros são um objeto que ele vai fotografar muito e que tem a ver também com essa característica da vida americana, né, dessa cultura americana, que também tem a ver com uma cultura então muito consumista, né? O carro ele é um desses objetos do sonho de consumo e também revela, por exemplo, certas decadências ou certos status de luxo. Então, daria para fazer, por exemplo, um recorte do trabalho dele só com carros e fazer todos esses comentários que ele faz.
em termos temáticos, né? Em termos de linguagem visual. Aqui eu estou, obviamente, trazendo um recorte que praticamente não mostra pessoas e nem necessariamente evoca tanto as pessoas quanto outros trabalhos que a gente vai ver, algumas mais, outras menos. Mas isso não quer dizer que ele não tenha fotografado pessoas, ele tem também uma série grande de retratos, muito de pessoas próximas a ele, pessoas do cotidiano, então a fotografia dele está muito relacionada a essa questão cotidiana, né? Ao circuito dele de vida, de pessoas próximas. Mas pensando nessa coisa de que é tudo menos pessoas aqui, a gente percebe também um espectro de variedade, né? Então aqui a gente está entrando numa coisa mais espacial, né? Uma coisa mais do quase que um cenário, né? E ele tem essas fotografias no sentido da paisagem também, ou mesmo até de umas cenas que teriam, digamos, então todos os elementos de uma cena, o cenário, os personagens, os objetos e coisas acontecendo. Mas acho que aqui também daria para fazer esse espectro, né? Entre o mínimo objeto, o objeto que ele chega ali em close, esses objetos maiores que já tem um contexto um pouco mais amplo, e também essa coisa que é quase da arquitetura, que é quase do espaço, mas que ele fotografa muito pensando no objeto, né? Assim, o objeto é o importante, então os sinais são muito importantes. Esses sinais de lojas, por exemplo, né? Esses letreiros. E, de novo, como letreiros, eles falam também sobre uma sociedade de consumo. Então, acho que é muito interessante como existe um cruzamento em todas essas temáticas e linguagens que ele vai fotografar e que ele escolhe fotografar, que dá uma certa coesão no trabalho também. Nosso segundo exemplo sobre a fotografia cotidiana é também um exemplo que esteve lá na fotografia de cor. Comentei que, inclusive, eles foram parceiros, assim, em alguma forma, né? São pessoas contemporâneas e que trocaram, que é o Stephen Shore. Inclusive, o Stephen Shore é o autor do retrato do Eggleston que a gente viu aqui antes, né? O Eggleston tomando seu whisky enquanto dirige, que é algo que revela muito da sua personalidade, né? Enquanto o Eggleston chega agora aos seus quase 90 anos sem conseguir falar direito pelo seu alcoolismo, o nosso caro Stephen Shore, por outro lado, é um professor universitário extremamente produtivo, aí tá cada vez inventando uma moda diferente, tá ligado nas coisas que estão acontecendo. Ele há muitos anos está no Instagram explorando essas ferramentas e mídias todas. E é um cara que também tem um trabalho que vai aí ser um pouco mais amplo, né, de ter outras vertentes. O que eu vou mostrar aqui nesse conteúdo pra gente é o foco nos objetos. Ele fez algumas viagens pelos Estados Unidos e eu mostrei para vocês na aula de cor um recorte disso, né, que foi um recorte da segunda e da terceira viagem, que ele fotografou muito os espaços, tem muito uma relação com a paisagem natural e urbana, né? Mas a primeira viagem dele pelos Estados Unidos resulta no trabalho que ele chama de American Surface, ou superfícies americanas, em que ele então fotografa superfícies, objetos. Muito a gente vai ver essas mesas, né? Ou enfim, objetos sobre essas mesas, sobre essas superfícies, que ele ia encontrando ao longo dessa viagem. Então é muito interessante porque ele faz uma viagem pelos Estados Unidos e vai fotografando essas coisas cotidianas dele, né? Então ele é um cara em viagem, ele vai passar por hotéis, ele vai tomar café e fazer refeições em lanchonetes, e ele vai fotografar pela rua, porque era isso que ele estava fazendo. E é isso que ele vai trazer pra gente, esse cotidiano das refeições, dos hotéis, dos lugares em que ele passava. No final das contas, ele faz uma
uma documentação bem grande e escolhe, né, trazer para o trabalho final uma... Vou pedir para o Mário desligar o microfone aí. E aí ele faz uma seleção, claro, que mostre um recorte, né, dessa jornada dele, desses, de certa forma, quais seriam bons elementos para mostrar essas superfícies e essa cultura americana, né? Então, ele fotografa várias das refeições dele e escolhe para a edição final algumas que são mais emblemáticas, né? Vocês percebem que ele também é um cara que a cor importa muito desde sempre. Tem um sentido interessante nessas fotos dele, que elas falam muito, elas apontam muito para o objeto em si, né? Então é muito ele falando, olhe para isso aqui que eu estou vendo. E ele teve uma ideia, né? Ele foi um cara que procurou ter diversas desconstruções de padrões ou fórmulas de se fotografar ao longo da carreira dele. E nesse trabalho, uma das coisas que ele fez foi tentar pensar numa fotografia não mediada, como ele chama. Então, uma fotografia que não tenha esses conceitos que a gente normalmente tem quando põe né, o visorzinho ali no olho e fala, agora eu vou fazer aqui uma regra dos terços, eu vou alinhar o horizonte, eu vou, enfim, fazer uma composição de tal maneira. Ele queria chegar numa fotografia que conseguisse mostrar como é simplesmente ver o mundo, sem uma mediação, né, então, mental ali que filtrasse aquilo. Então trazer o máximo de espontaneidade para o mundo. E o exercício que ele fez era de tentar se pegar, sempre que ele pensasse nisso, num momento, num lugar que ele tivesse, ele falava assim, como eu estou olhando para esse lugar agora? Sem tentar fazer uma construção de uma fotografia com elaborações ou sofisticações. Como eu simplesmente estou vendo o meu mundo agora? E aí ele pegava a câmera e clicava dessa maneira que ele estava vendo, né? Isso também tem muito a ver com esse tipo de fotografia do snapshot. Então esse é um trabalho que ele vai desenvolver, por exemplo, com essas câmeras mais leves, essas câmeras de um disparo mais rápido ali, que você também não precisa, mais automatizado, né? Em que você justamente não vai ficar ali elaborando questões, né? Percebam que essas superfícies, eu falei das mesas lá no começo, né? Mas a gente vê essa superfície em diversos momentos. Elas podem ser paredes, elas podem ser chão, elas podem ser outras coisas também. E aqui a gente entra num trabalho que é bem mais recente, deve ter aí tranquilamente uns 30 anos, se não mais, de intervalo entre os dois. Esse é um trabalho que ele produziu na Ucrânia, documentando alguns sobreviventes da Segunda Guerra. E aí é um trabalho que tem uma mistura entre retratos e os objetos e as casas, né, e os espaços, mas muito focado nos objetos dos espaços dessas pessoas. O que eu trouxe aqui pra gente é só esses objetos. Ainda nesse sentido também dessa superfície, né? Então a gente percebe, por exemplo, uma importância, uma presença grande dessas texturas, desses desenhos, desses padrões, que tem, na verdade, tudo a ver com a cultura desses lugares, né? E dessas pessoas, enfim, desses tempos. Bom, a partir de agora a gente vai ver uma série que é a maior parte das pessoas, né, a série com o maior número de autores de hoje, que é o que eu chamo de objetos coletados. E aí a diferença entre os objetos coletados e os objetos cotidianos é que os objetos coletados não são necessariamente os que estão ao meu redor no meu dia a dia, mas são os objetos que eu vou atrás, né, que eu vou andando em busca de alguma coisa e vou pegando eles conforme eu vou encontrando. Então existe uma certa similaridade, mas acho que também é possível a gente entender onde que está a diferença aí entre esses dois lugares. O Ernest Haas a gente também viu na aula de fotografia colorida, ele também foi um dos pioneiros nessa linguagem visual. E eu falei lá atrás que ele tinha alguns
interesses, né? E um dos interesses dele é para esses objetos, é para esses detalhes. Então, seja chegando muito perto, seja desconstruindo num sentido abstrato, né? Do objeto real, ou de como a gente entende os objetos mais diretamente. Seja num contexto urbano, seja num contexto da natureza, que são dois eixos que ele vai trabalhar muito em termos de contextos e de espaços. Então a gente vai dar uma olhada agora nesses objetos, puxando um pouco disso, né? Desses objetos nessas linhas de interesses diferentes do Haas. Dentro da coisa do urbano, ele, especialmente Nova York, é a cidade em que ele vai mais fotografar. E aí uma das características interessantes, por exemplo, que a gente pode notar é uma exploração para os reflexos. Então isso é uma das coisas que ele vai fotografar nesses objetos, né? Então essas vitrines, muitas vezes. Ainda a gente pode falar sobre o trabalho dele, em termos de algumas técnicas e linguagens, sobre o uso da lente teleobjetivo, então essa lente que vai possibilitar que ele enxergue longe, mas que ao mesmo tempo, como uma consequência de uma característica ótica, ela achata ou aproxima os planos e dá essa colada no que está no primeiro, segundo, terceiro e quarto plano. E ao mesmo tempo tem também uma característica ótica de ter, em princípio, uma profundidade de campo curta, então é o que a gente vê aqui, né? Uma nitidez muito grande nesse aro e por outro lado, né, nessa bandeja, e por outro lado a gente já quase não vê, tudo vai se desfocando conforme vai indo para trás. E acho que ainda tem um pezinho do abstrato aqui, no sentido de que ele mostra essa bandeja que tem um espelho, né, no fundo, e aí o reflexo do que está nesse espelho é uma massa de cor vermelha, uma coisa que a gente nem identifica o que de fato é. Então que tanto traz esse sentido abstrato, né, e quanto mostra que para ele também a cor é algo fundamental e é muitas vezes o objeto em si, né? Aqui é ele totalmente vidrado por esse vermelho. Então vocês vão vendo, ó, todas essas coisas que eu falei até agora estão se repetindo aqui. Teleobjetiva, chegou muito perto, desfocou lá no fundo, vira uma atenção total sobre o objeto, que não é nada em si. Eu acho muito interessante como ele consegue enriquecer pela abstração objetos muito banais que ele vai encontrando, então, né, e vai coletando. Então, esse é o sentido da coleta do cara que está muito atento, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com abordagens de caça, né? Então ele não é um caçador em si que arma ali uma tocaia e dá o bote. Ele é um cara que vai olhando com um nível de atenção muito elevado. Porque muita gente provavelmente não daria nenhuma importância para esse vidro trincado, mas muito porque também não perceberia que, poxa, se eu tenho uma teleobjetiva e eu chegar muito perto desse vidro trincado, eu vou enxergar esse vidro trincado e algo que esteja muito afastado lá atrás, né? De forma que eu recorto o meu plano de qualquer outro contexto e tudo que está lá atrás vira só uma massa de cor. Então esse carro, que provavelmente deve ser um táxi amarelo de Nova York, vira uma massa de amarelo. Né? Essas pessoas que estão ali no fundo viram pontualmente quase que pinceladas de cor. Então vejam como existe um cruzamento entre todas essas relações de interesses temáticos, de conteúdos, de coisas que o atraem, ao mesmo tempo com as linguagens, das formas como ele fotografa. Essa abstração dele, assim, é uma proximidade completa com a pintura, né? Pessoal, vou só pedir para vocês desligarem o microfone aí, a menos que queiram falar alguma coisa aqui. Acho que é importante falar mais uma vez sobre luz, né? E como a luz
tem um potencial de elevar o teu material, né? Então aqui uma coisa muito banal, muito cotidiana no sentido, né, de que é o cotidiano da vida das pessoas ali na cidade e como ele, nessa atenção para os objetos que ele tem, ele consegue ver poesia, ver lirismo aqui e capturar isso de uma forma muito, muito bonita. É claro que a cor dá todo um tom, então para mim assim essa fotografia preta e branca matava metade dela, mas muito também a cor, né? A luz, essa luz que traz o volume desse vento enchendo as fronhas. Então, quando a gente está fotografando objetos, a gente não deixa de prestar atenção na luz que ilumina esses objetos. Essa luz ela é sempre presente de alguma natureza, mas eu acho que fazer o melhor com a natureza que você tem à sua mão, ou que você pode construir, no caso de um estúdio, em, em cruzamento com a que você quer chegar também, né? É algo que é sempre importante ter em mente. Ele teve uma coluna, eu não me lembro exatamente se é no New York Times ou se é em um outro jornal, em que ele postava uma foto que eu acho agora que era. Estou na dúvida de novo se era uma coisa semanal ou diária, mas eram essas imagens aqui que ele ia encontrando pela cidade como pequenas anedotas aí da cidade de Nova York, né, como se fosse uma pequena crônica. E aí poderia variar desse sentido mais de um cenário, né, mais arquitetônico, mais espacial, até essa coisa mais fechada do detalhe também. E vale dizer que o trabalho dele, ou relembrar, né, que o trabalho dele, eu comentei isso um pouco na aula de cor, ele foi menosprezado em alguns momentos como uma fotografia clichê, uma fotografia que, enfim, tivesse um valor menor, assim, meio banal. E eu acho que é uma completa injustiça, assim. Enfim, ele acaba em algum momento perdendo até o posto dessa coisa do pioneiro da cor, que eu acho que também é um pouco bobagem, assim, quem que inventou a roda, mas não sei, para mim existe uma contribuição muito grande no trabalho dele por esses diferentes aspectos de linguagens que ele tinha. E ele era um pouco esse cara que também não se importava muito, assim, ele gostava dessas brisas, ele ia lá e fazia, sabe? Ele não tava também no pique da corrida por quem que era quem tinha então inventado a roda, assim. E eu acho que no final das contas, assim, olhando em perspectiva com o tempo, olhando para trás para o volume de produção dele, se vocês entrarem no site, são galerias e mais galerias, você vê que é muito rico, assim. E esteticamente, visualmente, para mim, eu gosto muito. Eu acho que não tem. Eu até consigo entender esse lugar do clichê que ele é posto em alguns momentos, mas eu sinceramente não compro assim muito essa ideia, porque eu vejo tantos outros valores que para mim é um pouco complexo assim de me atentar a esse ponto. Bom, tem algumas coisas que vocês estão vendo que se repete um pouco do que a gente viu lá na aula de cores, mas queria que vocês, né, tendo em vista essas coisas, esses pontos que eu levantei agora, considerassem a partir daí, né, esses materiais. Então, quais são as coisas pertinentes nessa perspectiva do objeto, né? Então aqui é engraçado, né? Dois exemplos de florais ali em perspectiva, em
formas de se fotografarem muito diferentes, né? E aí aqui eu falo, não, claro, isso é um clichê, né? Enquanto que aqui ele já tem um sentido autoral, um sentido de uma forma mais única de ver, que é também mais claro. O que eu acho interessante é que, mesmo quando ele faz um clichê, ele faz de uma forma tão sofisticada que eu tenho um pouco de dificuldade de embarcar nessa coisa só de que ele faz ali um cartão postal, uma imagem bonitinha e pronto, sabe? Eu acho que não é também só por aí. Então eu consigo ver esse valor aí também, né? Bom, Rodrigo Sombra, um fotógrafo baiano, e aqui eu trouxe misturado, misturado assim, acho que está na ordem de dois momentos, dois trabalhos, talvez, agora não sei, mas enfim, são fotos de dois momentos, de dois trabalhos, entendendo que o trabalho do Rodrigo sempre caminha num paralelo entre retratos e fotografias desses objetos que podem ser, dessas coisas, vamos chamar assim, que podem ser objetos em si, mas que podem ser também coisas relacionadas ao espaço no sentido arquitetônico. E ele é esse fotógrafo de rua, né, no sentido de que produz trabalhos documentais, investigando localidades, suas culturas, suas relações ali de momento em cada lugar, mas a forma como ele trabalha é sendo um fotógrafo de rua que vai então caminhando por esses lugares e coletando pequenos objetos enquanto não encontra alguém para fotografar num retrato, né? Percebam também como para ele é muito importante a relação de luz para revelar ou para desenhar esses objetos, né? Como essa luz traz clima e dramaticidade para esses objetos. Além também de uma relação da cor, ele é um fotógrafo que usa filme, então existe uma característica ali do perfil do filme, dessa certa pessoalidade, dessa personalidade desses filmes que ele usa. Então, de fato aqui está misturado, tá, de duas séries dele, indo então de uma coisa muito do objeto, mais pontual, mais do rastro ali no chão, construindo para esse lugar mais do espaço, né? Desse objeto espacial, desse objeto arquitetônico. Shomei Tomatsu é um dos importantes nomes da fotografia japonesa, dessa geração pós-guerra que a gente viu no encontro passado, o Daido Moriyama, e que tem, na verdade, uma produção bem grande. O que eu trouxe aqui é um recorte de uma série que entraria então nesse sentido do coletado, mas que estaria até talvez assim, digamos que meio que à parte no grosso da produção do Shomei. Primeiro porque é colorida, e segundo porque é uma fotografia muito específica, né? O que ele vai fazer nessa série é, em uma determinada praia, fotografar os objetos que são trazidos de volta pela maré, que vão estar ali então nessa areia. E aí existe bem um fator importante dessa praia, porque a gente percebe que é uma praia de areia negra, né? Uma areia que tem então uma personalidade também, né? Não é qualquer praia que tem esse tipo de areia, então a gente define um pouco ali que espectro de lugar é esse. E ao mesmo tempo também toda essa cultura vomitada de volta, né, pelo mar. E aí ele vai trabalhando como esse coletor, então, né, esse cara que vai caminhar, né, a extensão da praia, buscando por esses rastros e traçando relações entre esses objetos, no sentido de que objetos ele tem em conjunto, né? Então às vezes um objeto isolado que tem uma potência mais forte, como essa bota,
ou uma série de pequenos objetos que às vezes você nem identifica o que é em si, e aí é uma relação mais cromática, né? Desses objetos com cores muito artificiais, muito plásticas, objetos plásticos, gritando ali como uma constelação de saindo debaixo dessa areia preta. E às vezes também pensando na coleção que ele vai construindo, né? Ou seja, quando a gente vai passando por várias dessas imagens, a gente vai criando um certo banco de tipos de objetos, né? Então, um certo universo de que objetos são esses que as pessoas jogam no mar e que o mar joga de volta. A gente tem esse plano sempre muito igual, né? Um que a gente chama de pino, esse olhar de 90 graus para baixo. Então a gente só vê a areia e os objetos. Esses objetos que às vezes já estão ali reintegrados de alguma forma com a natureza. Então existe muito claro essa tensão entre o natural e essa cultura, digamos que não humana, né, mas essa cultura do consumo. Carlos Pérez Siquier é um espanhol que ainda está vivo, já um senhor. Ele é um dos mais importantes nomes da fotografia espanhola, especialmente da geração da qual ele pertence. Ele seria, digamos ali, um Robert Capa espanhol, junto com um outro fotógrafo que está listado no material complementar da aula de ação, que é o Robert Mazats. Formou uma dupla que encabeçava uma geração de expoentes da fotografia espanhola, que infelizmente a gente não ouve tanto reverberando para fora, como nomes, né, tão grandes quanto a gente vê de outros países se destacando ou sendo, enfim, né, mais aclamados. Mas ambos têm trabalhos muito interessantes e o do Carlos cabe aqui, pelo tamanho da aula, como um bom exemplo. Ele é um cara que tem uma documentação não tão ampla, mas que tem uma diversidade que expande um pouco do que a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui um recorte focado nos objetos, que é parte do que ele fotografa, e também focado nesse sentido arquitetônico. E esse sentido arquitetônico ele começa, né, ou ele pode ir desde esse detalhe, então esse detalhe da parede, esse detalhe da pintura, da textura e do tempo que você vai ter ali nesse desgaste da parede, da textura e da pintura, mas também dos prédios em si, como a gente vai chegar lá. Obviamente um fotógrafo colorido e a cor dele é algo que também vale ser notada, desde essa cor mais monocromática até cores mais saturadas, como a gente vai ver ali mais para frente, enfim, e até mais com paletas mais amplas em termos de número de cores, às vezes mais minimalista. E é um fotógrafo que eu não lembro exatamente agora a região, vou ficar devendo a região que ele fotografa, mas ele é um cara do litoral espanhol e dedica a vida essencialmente à região dele ali, que eu vou ficar devendo agora qual é. Ele tem um senso mais minimalista, mais de que a gente, né, de poucos elementos ali, mas sempre muito calculadamente organizados geometricamente, né? Vocês perceberam antes que ele é um cara que fotografa, ou fotografou a grande maioria da vida com uma Rolleiflex, então essa câmera quadrada, o que também é uma câmera que você olha de cima para baixo, então em alguns momentos esse ponto de vista vai estar mais evidente, né? Esse ponto de vista que ou olha de baixo para cima ou olha na altura na altura do nível, mas um nível mais baixo do que comumente a gente tem como o nível do olho. E eu gosto dele num sentido também de gênero, como ele tem um humor nas imagens dele, né? Aqui não sei se a gente vai sentir tanto isso, mas principalmente quando ele traz as pessoas, e ele traz as pessoas nessa praia, ele
Ele é um cara que faz um paralelo interessante com o trabalho do Martin Parr, por exemplo, nessa, nessa certa crítica, o cinismo com o turista, com os banhistas, né? Aqui acho que vocês sentem um pouquinho desse humor, mas acho que nesse sentido não é o melhor dos exemplos, o que eu trouxe hoje. Mas para quem se interessar por essa vertente, dá para olhar para o trabalho dele por aí também. E aí, recentemente, ele tem produzido em digital, que por um lado eu acho bastante interessante, porque mostra um cara que continua nessa pesquisa do seu universo, das cores, da geometria, do minimalismo. Por outro lado, eu acho que ele perde bastante num sentido estético, né? Então acho que são imagens que ficam num outro plano, assim. É interessante ver que para muitas pessoas essa transição do perfil pronto do filme para um perfil que você tem que chegar através de tratamento no digital, ele não acontece. Então existe uma decadência aí na potência visual, mas enfim, trouxe aqui alguns exemplos dessas fotografias mais recentes dele para a gente perceber que, de certa forma, ainda existe o humor, ainda existe a busca pelas cores, ainda existe uma organização geométrica muito presente. Nosso último exemplo desses objetos coletados é uma outra japonesa, uma das fotógrafas que eu mais gosto, e que foi uma loucura eu ter esquecido de colocar ela anteriormente nessa palestra, tinha que estar aqui com certeza. Rinko Kawauchi, uma também das mais importantes fotógrafas contemporâneas, com uma produção assim que realmente se destaca. A gente poderia dizer que talvez, sei lá, 60, 70, talvez um pouquinho mais por cento da produção dela está focada nos objetos, está focada nos detalhes, nessa coisa mais fechada, mais pontual, mais do detalhe realmente, e que muitas vezes está relacionado com os objetos, com as coisas, mas ela também fotografa pessoas, fotografa alguns tipos de situações mais dinâmicas. E o grande lance dela é como ela projeta esses trabalhos. Então eu vou mostrar para vocês, na verdade, um pouco dessa pegada dela, né, do que ela fotografa, e depois eu vou mostrar um livro para a gente entender como que esse trabalho se eleva e se constrói quando ela pensa as saídas, né? Especialmente no caso o livro, mas também poderia ser num formato expositivo. Então é uma fotografia muito singela, é uma fotografia muito direta, assim, é sobre uma coisa, né? E não tem muita cena, não tem muita complexidade, digamos, né? Um olhar bem direto, no que não quer dizer de forma alguma que não tenha sofisticação estética, visual, e que não tenha um caráter muito potente na poesia das imagens, né, especificamente, unicamente, isoladamente. Mas o que a gente vai ver, principalmente pelo livro, é que essas imagens conseguem ter uma reverberação muito mais potente, ou muito mais amplificada, no momento em que ela propõe encontros dessas imagens, ou que então ela cria rimas visuais entre essas imagens. Então é interessante notar, ou olhar para as fotos isoladas dela, como linhas de um poema, e que quando ela encontra essas linhas de poemas, e ela pode fazer esses encontros de diferentes formas, ou de diferentes poemas com diferentes naturezas, com diferentes estruturas, ela consegue alcançar, então, corpos de poemas muito mais potentes do que as imagens isoladamente. E aí eu vou fazer, então, um parênteses aqui da nossa apresentação. Eu queria mostrar aqui rapidinho um pouco de um livro dela para vocês sentirem essa relação de duplas, né? Esse é o Illuminance, que é um dos livros que compõe uma trilogia de livros dela. Deixa eu só tentar colocar aqui a página inteira, que eu não estou conseguindo. Ele é quase todo... Ele não está me respeitando aqui, gente, desculpa. Mas ele é quase todo
feito em duplas. Eventualmente algumas imagens estão isoladas. E então ele tem uma estrutura bem clara, assim, né, de como que vem essas imagens dispostas ao longo desse livro. Mas aí, como eu disse, né, às vezes coisas que eram muito banais, elas crescem com o encontro entre uma e outra imagem. Ele não está me respeitando mesmo. Bom, eu vou mandar para vocês o vídeo também depois para vocês verem com calma, numa qualidade melhor, mas só para também deixar marcado como que esse trabalho chega no final das contas para a audiência. Esse livro é um livro que, se vocês tiverem a oportunidade de folhear em algum momento, vale também muito, como os outros dela, né? Mas esse que é um que eu também conheço, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, vale olhar para ele como ele é um projeto gráfico muito bonito, muito sofisticado, feito pela Aperture. E, enfim, aí também cresce esse trabalho nesse sentido da qualidade poética mesmo. Bom, a gente, fechando o Rinco, entra na nossa última sequência de autores, que na verdade é uma dupla de autores em que eu estou chamando de vestígios. E esses trabalhos são então um pouco uma mistura desses que a gente está vendo antes. Eles podem eventualmente ter, por exemplo, uma cara de natureza morta, ou serem feitos no sentido da coleta ou do cotidiano que está ao seu redor. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a intenção dele no momento em que essa foto é feita e na intenção em que essa foto é exposta, no contexto em que ela é exposta, ela tem esse caráter de vestígio investigativo. Então são trabalhos que tentam remontar histórias a partir desses objetos encontrados. O trabalho do André Penteado é um trabalho que fala muito, ou se apoia muito nessa ideia, não só nessa ideia dos objetos como vestígio, porque ele também usa de retratos e usa de fotografias de paisagem. Ele está aí nesses três eixos bem claros, né, desses elementos da cena, só que quase como se essas coisas estivessem separadas, né? Então, muitas vezes o retrato dele vão ser retratos mais descolados de contexto, não sempre, mas muitas vezes é um retrato num fundo neutro, assim como ele está aqui agora, né? Então tudo que a gente tem de informação é o personagem. Ou a paisagem não necessariamente tem um personagem ali dentro. E o objeto também, quando acontece, é o foco total ao objeto. Eventualmente ele tem também algumas cenas onde tudo isso se encontra, mas acho que esses três pilares seriam o fundamental do trabalho dele, e aí acho que vale esse estudo sobre o objeto para a gente olhar para o que ele faz. Ele fez recentemente o lançamento de um livro que até então é uma trilogia, de um trabalho que ele chama inclusive de Rastros, Vestígios e mais alguma coisa que eu não lembro. Se alguém lembrar e souber, fala aí pra gente. Mas enfim, já mostra como essa é uma lógica do trabalho dele. E são trabalhos que ele vai então ir atrás de momentos históricos brasileiros, momentos pré-invenção da fotografia, então momentos que não tiveram a fotografia como um meio, como uma ferramenta, como uma linguagem para a sua documentação. E aí ele funciona como num sentido de um fotógrafo documental conceitual, porque ele vai fotografar uma coisa que já não existe mais, ou vai tentar usar a fotografia para reconstituir algo que já passou. Por isso também o valor, ou esse caráter de vestígio, onde ele fotografa tudo, né? Mas aí também os objetos. Então é bem esse caráter do detetive, né? Indo atrás dessa coisa que ficou lá atrás, tentando coletar coisas, mas não só na coleta, como a gente viu antes, de que vai pegando ali essas
essas frutas do pomar, mas quando chega em casa procura criar uma relação, né, com essas frutas coletadas. Então aqui estou trazendo mais diversificadamente desses últimos 3 trabalhos dele. Talvez a gente não consiga entender muito como que está aplicado isso em termos de lógica narrativa. Precisaria que vocês olhassem para os livros dele, mas para apontar um pouco de como que ele vai fazer uso desses objetos. E às vezes então eles têm uma cara, por exemplo, de natureza morta, né? E não é porque é um esqueleto, um crânio, mas é porque ele fotografa naquele mesmo princípio quase do Carl Blumfeld que a gente viu, com uma luz mais dramática de estúdio. Então tem uma mistura de linguagens também, mas às vezes ele está ali coletando, às vezes tá misturando um pouco do que a gente viu anteriormente como abordagens. Agora, sempre com foco no objeto, né? Eu gravei um episódio do podcast com ele, falando especificamente do Farroupilha, que é o último desses trabalhos que ele vem desenvolvendo, e que inclusive essa foto faz parte, algumas dessas que a gente viu faz parte. Então Farroupilha quer dizer a Revolução Farroupilha, em que ele estava contando essa história de uma das revoluções brasileiras, e, bom, Revolução Gaúcha, né, no Rio Grande do Sul. E aí ele mostra, só para também trazer um pouco de como que se dá esses vestígios, né? Ele vai, por exemplo, atrás de lugares de batalha, de ícones, de monumentos que se referem a esse momento histórico, ou de coisas que falem sobre essa cultura gaúcha, como o churrasco. Então ele vai se apropriando de objetos de diferentes naturezas para remontar esses lugares. A gente fecha o nosso encontro de hoje mostrando o trabalho da Laia Abril, uma fotógrafa bem jovem, né? Uma fotógrafa bem no sentido contemporâneo da produção mundial, e que tem nas questões femininas o centro das suas discussões. Um trabalho com cunho político muito claro e muito potente. E funciona mais ou menos nesse sentido do André, né? Quer dizer, funciona nesse sentido do detetive, ou da detetive. Até porque também os trabalhos dela nem sempre são coisas que são palpáveis para se fotografar. Então também ela vai se apoiar nesses objetos que às vezes têm esse sentido do traço, do rastro, mas às vezes são construções mais simbólicas, mais conceituais. Então vou mostrar aqui algumas coisas para vocês, depois a gente vai entrar no site dela, porque acho que também é um trabalho que vale a gente ver num contexto de como se apresenta. Então ela tem uma série que ela trabalha em capítulos, que é uma série sobre misoginia, e aí um desses capítulos, um desses temas que ela vai tratar é o aborto. Então, como tratar aborto, né? Dificilmente você fotografa um aborto. E acho que também não é, no final das contas, assim, o que ela quer fotografar em si, né? Mas ela vai fotografar outras formas de se falar disso. Então, aqui a gente vê uma imagem que é em si uma natureza morta, né? É um objeto estático ali, iluminado de uma determinada maneira que está próxima de uma fotografia de estúdio, mas nesse sentido de reconstruir algo que não estava ali na frente dela. Então, aqui é uma representação de um aborto sendo feito com uma agulha de crochê. E bom, ela vai mostrar esses ícones, digamos, né, dessas questões que ela vai estar tratando. Ela tem, então, nesse trabalho o aborto, ela tem... Enfim, a gente vai ver lá depois, agora de cabeça não lembro. O estupro, tem cada um é uma questão, e aí ela vai remontando isso de algumas formas.
E é importante dizer que as imagens elas compõem uma parte desses trabalhos. Por isso também que a gente vai ver o trabalho mais em contexto, porque ele usa também de texto ou de outras fontes, ou mesmo a maneira como ela dá saída desse trabalho, no sentido da forma expositiva, seja uma exposição ou um livro, também é contexto, também é material, também é substrato para contar essas histórias. Então, aqui é mais para vocês sentirem um pouco de como que o objeto pode ser representado. E tem uma variedade, tem algumas linhas estéticas, algumas formas, mas eu acho que de novo a gente consegue perceber a potência da fotografia do objeto. Quer dizer, o objeto aqui ele é o personagem. E ele, ao mesmo tempo que ele é o personagem, ele é esse personagem subjetivo, metafórico. Ele funciona como uma metáfora para falar de algo que não necessariamente está acontecendo ali. Então, seja porque ele é um instrumento de algo, de uma ação pertinente àquele momento, seja porque, mais subjetivamente, ele pode representar então uma etapa de algo que se está falando ali. Deixa eu entrar então aqui, vou mostrar duas coisas para vocês se a internet aqui ajudar. Primeiro o site dela, que eu acho que tem um design muito interessante. Então vocês têm os temas, né? A história da misoginia, você tem transtornos alimentares e sobre sexualidade. E cada um desses vem que tem capítulos, né? E esses capítulos às vezes são coisas mais amplas, né? Às vezes menos. Então só na misoginia tem o feminicídio, mitos da menstruação, aí o capítulo 1 que é sobre o aborto, sobre o estupro, sobre a histeria de massa, enfim. Vamos entrar aqui num para vocês darem uma olhada. Então ela traz texto, ela traz pesquisa, ela traz relatos. Eventualmente ela pode até trazer também, por exemplo, retratos. Aqui um pouco da gente ver, né, formas expositivas. Então também é um trabalho que tem um contexto, né, ou tem um perfil, uma natureza mais de arte visual, né? Quer dizer, a fotografia e a fotografia de objetos, no caso, é mais um elemento para compor um produto final, né? No sentido de que cada capítulo, cada texto, ou cada livro, ou cada exposição ajuda a compor ou a contar uma história mais complexa, mais maior. Então isso é uma das camadas, né? Porque eu acho que isso tem a ver um pouco com dois fatores. Eu tô falando assim meio de fora, seria até legal vocês falarem também, assim, o que vocês acham. Mas eu acho que isso tem a ver com esse lado de pesquisa, vocês percebem. E aí, bom, se vocês forem ler, vocês vão ver, ou né, se aprofundar um pouco, vocês vão ver que não é uma coisa rasa, assim, ela de fato tem um mergulho bastante comprometido assim com as temáticas. Então ela faz esse resgate que não é superficial, que não é também ela vem e comenta da cabeça dela. E em termos da fotografia, ela parece ela tem esse ar de reconstrução de fato do detetive, até uma coisa não contemporânea, assim, no sentido de que parece uma coisa mais antiga. Então parece um jornal antigo, né? E pelo menos me lembra, assim, pelo menos, pessoalmente. Eu não sei como bate para vocês, assim. Uhum.
total. E ela tem bastante livros, então assim, cada uma dessas coisas, às vezes, né, viram publicações e tal. Eu até quero te mostrar para vocês se tudo der certo. Um dos livros para vocês também sentirem como, de novo, não é só sobre as imagens, ou que, enfim, essas imagens compõem uma coisa maior e ainda como o contexto, né, esse lugar que é o livro, porque o livro ele é um lugar, ele é uma exposição, só que ele é uma exposição ambulante, né? E ele tem características, ele tem pessoalidades, ele tem personalidade, né? E ela constrói muito em cima ou junto dessa personalidade, né? O projeto se constrói muito por causa disso também. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque quando eu gravo e faço a live, a gravação com a chamada com vocês, a coisa fica tudo muito devagar, mas de qualquer maneira também vou mandar aqui para vocês. E aí espero que vocês consigam dar uma olhada nesse projeto gráfico. Deixa eu ver se eu baixar um pouquinho a qualidade aqui, vai mais fácil. Você vê, ó, parece também uma coisa de um caderno de investigativa, assim, onde ela vai anotando, né? Como se ela dividisse com a gente essa investigação dela. Falando um pouco disso, é interessante como funciona bem essa estrutura de capítulos, né, Iná? Porque leva bastante tempo para fazer, mas, assim, pensando estrategicamente, é interessante que ela desconstrua ele em ramificações, porque, de fato, se for falar em misoginia, é um tema complexo, porque ele tem desdobramentos, e aí ela ataca desdobramento a desdobramento, né, e faz essa pesquisa, então, segmentada, né, e vai acumulando, então o trabalho está ali, capítulo 1, capítulo 2, e vai entrando, então, a coisa vai tomando corpo conforme o tempo também, né, eu acho legal, pensando no sentido de um trabalho que é grande e que tem desdobramentos, que também não adianta você querer fazer tudo de uma vez ou de uma forma. Então ele vai sendo feito a partir desse acúmulo de pesquisa, de trabalho, de relações que você vai criando, de sofisticação da tua linguagem também para chegar, enfim, na narrativa que você quer chegar, afinal. Então acho que, puxando dessa tua fala, isso também seria um ponto interessante para a gente elencar aqui. Bom, tá bem lento aqui, mas acho que deu para vocês perceberem que o projeto ele usa de diversas linguagens e do encontro dessas linguagens, né? Então eu quero voltar aqui, vou até parar a minha gravação para ficar um pouquinho mais leve